Imagine uma casa silenciosa, onde a única companhia é o som do vento soprando lá fora. Para alguns, esse cenário é um refúgio de paz e introspecção. Para outros, é um pesadelo de isolamento e solidão. O que faz com que a solidão, um estado de estar sozinho, desperte sentimentos tão contraditórios nas pessoas? A solidão é um estado emocional complexo e multifacetado que tem sido tema de reflexões filosóficas, psicológicas e literárias ao longo dos séculos. Ela pode ser tanto uma condição desejada quanto temida, variando significativamente de acordo com a experiência individual e o contexto cultural. Vamos explorar a solidão examinando por que algumas pessoas a buscam como uma forma de enriquecimento pessoal, enquanto outras a evitam devido ao seu potencial de sofrimento e isolamento. A natureza ambivalente da solidão. A solidão pode ser entendida de diversas maneiras, desde a ausência de companhia física até um sentimento profundo de desconexão emocional. Ela não é necessariamente sinônimo de estar só. Muitas vezes, podemos nos sentir sozinhos mesmo em meio a uma multidão. Da mesma forma, é possível estar fisicamente isolado sem experimentar a solidão. Olá para você, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal. Vamos lá! O desejo pela solidão. Para algumas pessoas, a solidão é uma escolha deliberada e benéfica. Ela oferece uma oportunidade de introspecção, de autoconhecimento e crescimento pessoal. Filósofos como Nietzsche e Thoreau defenderam a solidão como um estado essencial para a criatividade e a verdadeira compreensão de si mesmo. Afastar-se do mundo exterior pode proporcionar um espaço seguro para refletir, meditar e desenvolver uma consciência de si, criatividade e produtividade. Muitos artistas, escritores e pensadores encontraram na solidão um ambiente propício para a criação. Longe das distrações e pressões sociais, a mente pode vagar livremente explorando ideias novas e originais. A solidão permite um foco profundo, essencial para a realização de trabalhos complexos que exigem concentração e inovação, autonomia e liberdade. A solidão também pode ser vista como um caminho para a autonomia. Estar sozinho permite que uma pessoa tome decisões sem a influência ou julgamento dos outros, promovendo um senso de liberdade e independência. Essa liberdade pode ser particularmente valiosa em uma sociedade que muitas vezes exige conformidade e validação constante, recuperação e equilíbrio. Em um mundo marcado pela constante conectividade e demandas incessantes, a solidão oferece um refúgio para a recuperação mental e emocional. É um momento para recarregar as energias, reduzir o estresse e encontrar um equilíbrio interno. Muitas pessoas utilizam a solidão como uma forma de cuidar de sua saúde mental, afastando-se temporariamente das interações sociais para recobrar o equilíbrio. O medo da solidão. Por outro lado, a solidão pode ser uma experiência profundamente angustiante para muitos. O medo da solidão está frequentemente enraizado no medo do abandono, da rejeição e insignificância. Sentir-se desconectado dos outros pode levar a sentimentos de vazio, tristeza e desesperança. Isolamento social. O isolamento social, que pode resultar em solidão involuntária, é uma das principais causas de sofrimento emocional. Estudos mostram que a falta de conexões sociais está associada a uma série de problemas de saúde mental e física, incluindo a depressão, ansiedade e doenças cardiovasculares. A sensação de não pertencer a nenhum grupo ou rede de apoio pode ser devastadora. Ansiedade e depressão. A solidão pode intensificar condições de saúde mental como ansiedade e depressão. Sem um sistema de suporte, as pessoas podem sentir que não têm para quem recorrer em momentos de necessidade, intensificando sentimentos de desesperança e desespero. A solidão prolongada pode criar um ciclo vicioso, onde o medo de interagir com os outros aumenta, levando a um isolamento ainda maior. Medo do desconhecido. A solidão também pode ser temida devido à incerteza e ao desconhecido. Estar sozinho pode forçar uma pessoa a confrontar seus próprios pensamentos e emoções sem a distração de interações sociais. Para muitos, isso pode ser uma perspectiva assustadora,
especialmente se não estão acostumados a enfrentar seus próprios sentimentos e inseguranças. Solidão na era digital. A era digital trouxe novas dimensões para a experiência da solidão. Embora a tecnologia tenha facilitado a comunicação e a conexão, também pode levar a um paradoxo de isolamento. As interações online muitas vezes carecem da profundidade e intimidade das relações face a face, resultando em uma sensação de desconexão e superficialidade. Conexões virtuais. As redes sociais criaram um ambiente onde as pessoas estão constantemente conectadas, mas muitas vezes de maneira superficial. A comparação constante com os outros e a busca por validação online podem aumentar sentimentos de inadequação e solidão. A presença digital não substitui a conexão emocional autêntica, que vem das interações presenciais significativas. Dependência tecnológica. A dependência excessiva de dispositivos tecnológicos pode também aumentar o isolamento. Passar muito tempo online pode reduzir as oportunidades de interação social no mundo real, levando a uma diminuição das habilidades sociais e ao aumento da sensação de solidão. A solidão é um fenômeno complexo que pode ser tanto desejado quanto temido, dependendo das circunstâncias individuais e do contexto cultural. Enquanto alguns encontram na solidão uma oportunidade para o crescimento pessoal e a criatividade, outros a veem como uma fonte de sofrimento e isolamento. Compreender essa dualidade é essencial para lidar com a solidão de maneira saudável e equilibrada. Em última análise, o desafio reside em encontrar um equilíbrio entre a conexão social e o tempo solitário, utilizando ambos como ferramentas para o bem-estar emocional e mental. E você, costuma ficar muito tempo sozinho? Gosta de ficar muito tempo sozinho? Deixe um comentário com a resposta, eu quero saber a sua história. Se você gosta do nosso conteúdo e de alguma forma esse vídeo foi útil e relevante para você, considere apoiar o canal e fazer uma contribuição via Pix. Sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Qualquer valor é bem-vindo e faz toda a diferença. Vou deixar também o Pix na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu apoio e obrigado por chegar até aqui. Quer ver mais vídeos incríveis? Deixe um like e se inscreva no canal. Toda terça-feira e toda sexta-feira saem vídeos novos, então ative o sininho das notificações para ficar por dentro do assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!